Olá a todos e boa noite. A guerra na Ucrânia caminha para mais uma semana onde nós vimos uma intensa violência russa e, ao mesmo tempo, os objetivos que o Putin vem traçando desde o início dessa guerra, elas vão mudando a cada semana de acordo com falhas nos planos de Putin. É importante lembrar que o processo de independência ucraniano, que aconteceu na dissolução da União Soviética, foi um processo relativamente amigável, onde 90% dos ucranianos votaram pela independência. Ao longo desses últimos anos, desde 1991, a relação ela teve altos e baixos. Agora, principalmente, um ponto que foi absolutamente crítico nessa história recente foi a invasão russa em 2014, onde a Crimeia foi anexada. Desde então, a narrativa russa ela acabou modificando e se tornou cada vez mais agressiva em relação à Ucrânia, culminando na guerra que nós vimos em 2022 e que está se estendendo com a possibilidade de durar vários meses, dado o alto esforço dos ucranianos em se defender. E esse alto esforço dos ucranianos em se defender vem surpreendendo o mundo, surpreendendo a Rússia e fazendo com que o Putin ele dobre a aposta de violência para tentar de alguma forma forçar o povo ucraniano a pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que ele aceite os termos colocados na mesa. Se a denazificação da Ucrânia já começou a ficar para trás como uma das exigências russas, o reconhecimento de Luhansk e Donetsk como territórios independentes e da Crimeia como um território russo continuam sendo os alicerces da base que o Putin coloca na mesa de negociação e que, ao mesmo tempo, Zelensky não aceita negociar esses termos por conta da sua integridade territorial, no qual ele defende claramente e legitimamente. Agora, à medida que o Putin, cada vez mais ele invoca a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial para reenfatizar a liderança russa e o nacionalismo russo, ele começa a cometer vários erros no qual ele se isola do mundo e começa a traçar linhas similares àquelas traçadas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, salvo, obviamente, todas as grandes diferenças de volume e impacto, mas ele acaba se isolando no mundo e sendo cada vez mais mal visto por conta das atrocidades que são cometidas em Mariupol, em Kharkiv e em várias outras cidades ucranianas. A Ucrânia vem se defendendo, o mundo cada vez mais apoiando as causas lideradas pelo Zelensky e a Rússia cada vez mais isolada, tendo poucos aliados relevantes no mundo, que, tirando a China, são vários países que são irrelevantes dentro de toda a cadeia da comunidade global e de como que eles podem influenciar direta e indiretamente essa guerra. A situação vai ficando cada vez mais dramática para o Putin porque ele não tem para onde correr. Para ele, a narrativa do nacionalismo russo ela serve especificamente para o seu grupo de poder e para um grupo da população que consome diariamente informações produzidas pelo próprio governo russo e pelo próprio Estado russo, a fim de legitimar aquilo que cada vez mais perde a legitimação em relação a todas as comunidades internacionais que acompanham o que está acontecendo. A guerra deve se estender por mais tempo e a Rússia, sabendo que no tete-a-tete está encontrando uma dificuldade muito grande em sobrepor a capacidade de defesa das tropas ucranianas, vai seguir apelando para a violência desenfreada. E essa violência desenfreada, ela visa gerar algum tipo de narrativa que o Putin pode usar domesticamente para legitimar toda essa história desde o início. Se no começo o objetivo era trocar o governo em Kiev e isso falhou, posteriormente a invasão e a tomada de Kiev também não deu certo. Terceiro, garantir que a Ucrânia não faça parte da OTAN, isso foi um objetivo no qual, desde o início, o Zelensky, no início da guerra, já disse que já abriria mão desse tipo de ingresso na aliança militar, e a Rússia cada vez mais visa obter territórios. Mas enquanto eles visam obter territórios, o custo da guerra vai ficando cada vez mais alto. Será que para o Putin valeu a pena obter mais territórios dentro da Ucrânia, no qual posteriormente ele poderá anexar, mesmo de uma forma muito conturbada, a Rússia, mesmo que se o preço disso foram as sanções e o isolamento na comunidade internacional? Domesticamente, para o Putin, sim.
Agora, tudo ainda está muito em aberto e a tendência é que a guerra vai demorar muito tempo e que à medida que o tempo vai passando, o Putin fique cada vez mais isolado e não tenha mais tanto a perder. E se ele não tem tanto a perder, a violência é algo no qual ele vai aumentar consideravelmente para ver se assim ele consegue tirar algo daquela narrativa inicial no qual ele justificou a invasão na Ucrânia. Esse 9 de maio, que é uma data muito especial para os russos, vai ter que ter um malabarismo retórico para justificar o que está acontecendo na Ucrânia como uma vitória, porque no momento está longe de ser uma vitória.